Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 22 de abril de 2022, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede, com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis alguns dos peixes que apanhastes? Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje marca o encontro do Cristo ressuscitado pela terceira vez com os discípulos. Nós vemos essa semana, os evangelhos que nós vemos meditando essa semana, nós vemos Jesus ressuscitado aparecendo a Maria Madalena, depois pedindo para que ela fosse anunciar aos discípulos para eles irem para a Galileia, que encontraria com eles lá. Depois Jesus aparece aos discípulos de Emaús. Depois, no evangelho de ontem, quando os discípulos de Emaús está contando que tinham reconhecido Jesus depois que ele abençoou e partiu o pão, Jesus aparece novamente para eles, e agora os discípulos estão às margens do mar, do mar de Tiberíades, né, o mar da Galileia, e Jesus vai aparecer aos discípulos. Mas é interessante de ver que os discípulos, alguns deles, eram pescadores. André, Pedro, Tiago, João, eram pescadores. E Jesus chamou eles para deixar as barcas e segui-lo, e que seriam pescadores de homens. Com a morte do Cristo, mesmo ressuscitado, os discípulos vão voltar a ser pescadores de peixes. Mas quando eles agem por conta própria, a pesca não é nada produtiva, porque Jesus queria mostrar para eles que somente eles poderiam pescar homens agora. E se quisessem pescar peixes, é porque Jesus mandou. Então Jesus está na praia, e nós notamos mais uma vez também como a Maria Madalena não reconheceu Jesus, os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus, e quando Jesus aparece também no Evangelho de ontem, eles acham que é um fantasma,
porque o corpo ressuscitado de Jesus é diferente do Verbo encarnado, o Jesus que eles conviveram por 3 anos. Então, Jesus vai provocar os discípulos perguntando para eles se eles têm alguma coisa para comer, e eles vão dizer que não. Então, Jesus vai orientar aos discípulos aonde que eles devem lançar a rede. E aí eles vão fazer a pesca milagrosa e João, o discípulo que Jesus amava, vai reconhecer Jesus, vai reconhecer o homem como Cristo ressuscitado, dizendo é o Senhor. E aí, quando eles chegam à praia, Jesus já está com o fogo, com os pães e os peixes, mas ele quer a participação dos discípulos e pede para que eles tragam também os peixes que eles pescaram. E aí, Jesus vai novamente reunir os discípulos à mesa, no sentido de falar, porque eles estavam à margem da praia, para comer. Então, Jesus toma o pão e distribui para eles. Jesus verdadeiramente vai aparecer mais vezes aos discípulos até a sua ascensão, iremos meditando a cada dia isso. Mas o sentido do evangelho de hoje é que, quando Jesus nos dá uma missão, nós não podemos voltar atrás nela. Jesus chamou os discípulos para ser pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. E quando eles voltam a ser pescadores de peixes, a sua pesca ela é improdutiva. Que nós também, meus irmãos, reconheçamos a presença do Cristo ressuscitado que nos conduz, nos orienta, nos ilumina e nos vocaciona para verdadeiramente sermos discípulos do Senhor e fazermos a sua vontade. Que o Cristo ressuscitado ilumine a vida de cada um de nós, nos conduzindo, nos chamando a reconhecê-lo verdadeiramente a nossa vocação e a nossa missão de anunciar a boa nova, de sermos pescadores de homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.